A maior mentira da história, ela começou no Éden, e segundo a própria profecia de Apocalipse, vai ser a última mentira também. A primeira e a última mentira. E o objetivo sempre foi para destruir os seres humanos. Veja lá em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14, isso aqui é as portas do Armagedon. As pragas já estão caindo. Lembrando que as pragas têm o seu paralelo lá com o livro de Êxodo, né? É uma lógica, porque Deus está nos tirando da Babilônia e levando para o novo céu e nova terra, para a terra prometida, para a nova Canaã. E quando chega na sexta praga, na sexta taça, Deus então apresenta aqui a seca do rio Eufrates, que vai preparar a volta de Jesus Cristo. Mas é interessante que para o Armagedon, diz aqui o seguinte: então vi sair da boca do dragão, e o dragão a gente explicou no vídeo sobre a besta que emerge do mar, e da boca do falso profeta. Quando eu falei sobre a marca da besta, eu falei sobre o falso profeta também, do dragão e a besta, que está lá em Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Perceba aí que é interessante esses 3 espíritos que saem, semelhante a rãs, ou seja, sai da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, esses 3 espíritos semelhantes a rãs, e o objetivo deles é juntar. Então, essa doutrina, ela tem o objetivo de juntar os poderes para o grande Armagedon, que aí é Cristo que vai lutar diretamente. Mas esse espírito de demônio, essa doutrina de demônios, ela já existe porque deu o princípio lá no Éden e continua até os nossos dias. Primeiro, vamos falar a questão das rãs aí. Espíritos imundos semelhantes a rãs. No Êxodo, depois você lê na sua casa lá, capítulo 7 e capítulo 8 inteiro, aparece 3 sinais que James e Jambres, os magos lá de Faraó, imitaram, enganando as pessoas. Então, quando Moisés se apresentou ali diante de Faraó e jogou a vara se transformou em uma cobra. E aí, James e Jambres, segundo Paulo, né, o apóstolo Paulo que identifica o nome deles, lá em Êxodo não vai estar esse nome, viu? É o apóstolo Paulo que identifica o nome deles. Eles jogam, então, e fazem com que apareça serpentes também. E aí a serpente de Moisés acaba comendo a deles lá tal. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal que Moisés faz diante de Faraó é as águas do rio Nilo se transformar em sangue. E os magos ali, James e Jambres, também transformam a água em sangue, numa bacia ali, diante de Faraó. O terceiro sinal que Moisés faz é as rãs surgirem ali, né? Moisés não, é Deus que está fazendo tudo isso aí, né? Através de Moisés. As rãs surgem então. O que acontece? São esses 3 sinais que os magos, eles conseguem imitar. No quarto sinal que Deus dá, que é a praga dos piolhos, quando Moisés levanta a vara, faz oração a Deus e vem a praga dos piolhos, os magos, eles reconhecem que aquilo ali é de Deus porque eles não são mais permitidos por Deus enganar as pessoas. Então, esses 3 espíritos de demônios imundos, semelhantes a rãs, o que está querendo dizer aí? Que sim, vai ter sucesso nesse engano global
dessa doutrina enganadora desses espíritos imundos aí, de demônios. Do mesmo jeito que os magos tiveram sucesso em enganar Faraó e as pessoas ali e desacreditarem os sinais de Moisés, a verdade, eles também vão enganar e vão ter sucesso no engano. Qual é essa mentira? Ali mesmo já fala, ó, operadores de sinais são espíritos de demônios, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então vamos para a maior e mais antiga mentira do universo. Foi a primeira mentira e também será a última no sentido de confederar, de juntar todos esses poderes do mal e os seguidores tal para lutar contra Cristo e a sua verdade. Gênesis 3, verso 4 diz lá: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Essa foi a primeira mentira e vai ser a última, e continua a se propagar essa mentira. A questão da morte. A questão da morte. Como é que a Bíblia apresenta a visão da morte e por que Satanás vem com essa ideia que você não vai morrer? Olha só que coisa aí, em Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu coloquei várias versões para vocês entenderem aí por que existe tanta confusão nessa questão de alma. Quando você vê o RA ali, debaixo, Gênesis 2, 7, RA, é versão bíblica, tá? Revista e atualizada. É a versão que eu mais uso. Não que ela seja melhor, mas é a que eu mais uso, que eu estou acostumado com essa versão. Diz lá: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego ruá de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção aí. Ser uma alma vivente. O homem não tem alma. O homem é uma alma. Quando você vai para a versão da Corrigida e Fiel, ou a versão revista e corrigida, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem é feito uma alma vivente. Ele não tem alma. Ele é uma alma vivente. Nova versão internacional. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A nova versão internacional, ela deixa até bem mais claro essa questão. Se tornou um ser vivente, um ser humano. Nova tradução na linguagem de hoje. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Percebe aí? Eles fazem uma tradução melhor aí até do ruá, do fôlego de vida que sai de Deus. E assim ele se tornou um ser vivo. Voltamos para a revista atualizada então, porque é a versão que eu estou usando aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, eu deixei o ser aí em caixa alta, alma vivente. O homem é uma alma vivente. Você é uma alma. Você não tem alma. Você é uma alma. Olha só que coisa interessante. Gênesis 46, 27. Na versão revista e atualizada, que é o que eu uso. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas, deixei em caixa alta ali, da casa de Jacó, que vieram para o Egito foram 70. Quando você vai para a revista, para a versão revista corrigida, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas.
Percebe? Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. A visão bíblica de alma, portanto, não é aquele negócio translúcido que perambula por aí, ou está no céu, ou no inferno. Alma é igual a ser vivente, que é igual a ser humano, é uma pessoa física. Olha só, Êxodo 12, verso 4, que é na versão revista atualizada que eu uso, falando sobre a Páscoa ali, ó. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Alma é pessoa, é ser humano. Então, ser vivente, pessoa, ser humano, alma, na Bíblia são palavras sinônimas. Significa a mesma coisa. Ser vivente, pessoa, ser humano, alma, são palavras sinônimas. E aí eu deixei ali o título, ser vivente igual pessoa, igual alma, para você não esquecer disso aí. Veja lá, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Logicamente que a alma é pessoa, então ela morre. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do céu. Esse é um dos versos no Antigo Testamento que dá um golpe fatal nessa questão de alma penada, alma que perambula por aí, que aparece em filme de Hollywood e tal, que aparece em algumas doutrinas por aí. Veja, não tem memória, não tem amor, não tem ódio, não tem inveja, não tem parte nada debaixo do sol aqui. Então, como que vai ter alma penada que perambula por aí vendo as situações corriqueiras do dia a dia? Salmo 6, 4 e 5. Volta-te, Senhor. Isso aqui é um clamor de Davi. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Percebe? Davi está falando que aí, olha, se eu morrer, acabou a minha história. Então eu peço que o Senhor volte. Ele clama pela vinda do Messias, a era messiânica, vida eterna. Não é morte eterna, é vida eterna. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ser vivente é igual pessoa, é igual alma. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E aí talvez você se pergunta, mas e a parábola do rico e do Lázaro? Porque Lázaro estava lá no seio de Abraão, e esse é um termo para adoração lá, tal, é vida eterna. Então, ou Davi está errado, ou Jesus está errado. Se você usar a parábola do rico e do Lázaro para defender a questão de alma. Algumas pessoas usam. Esse é o único texto que eu não coloquei na tela, a gente vai ler, por causa do tamanho do texto também. Teria que dividir em muitas telas aí, não ia ficar didático. Então, Lucas capítulo 16, eu já li algumas pessoas defendendo o seguinte: você não pode falar que isso é uma parábola, porque Jesus não fala que é uma parábola aqui. Isso é um argumento falacioso, primeiro, porque o livro de Lucas é o livro que mais contém parábolas dentro do Novo Testamento. Dentro dos evangelhos e até do Novo Testamento, o livro de Lucas é o que mais se utiliza de parábolas. Segundo,
O argumento do silêncio é um argumento não válido. Não é porque não está escrito que é uma parábola que você vai falar que não é uma parábola. O argumento do silêncio, ele é um argumento falho. Não é porque as pessoas não encontraram, não é porque a arqueologia não encontrou provas do reino de Saul, de Davi, de Salomão, que não existiram esses reinos. Não é porque a arqueologia não descobriu ossadas de homens gigantes, como a Bíblia diz que teve no passado, que não significa que não existiu, nunca existiram. Então, o argumento do silêncio é inválido, dessa questão de falar que não é uma parábola. Ora, veja aqui, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história, logicamente, que é uma história ilustrativa, que tem um único ensinamento aí, não tem nada a ver ensinar região de mortos, região para onde que vai para outro que vai. Porque quando você pega essa história para ensinar esse tipo de coisa, você vai bater em algumas traves aí. Por exemplo, o fato do inferno estar tão perto do céu que há um diálogo entre um e o outro. Segundo ponto, coloca a figura de Abraão acima da figura de Deus Pai. Porque em certa altura aqui, no verso 27, o homem rico ele fala assim, então replicou, Pai, vírgula, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. E aí, verso 29 diz, respondeu Abraão. Camarada aqui está colocando Abraão acima de Deus Pai, nessa questão de intercessão. Abraão como intercessor. Então, se você usa essa parábola para você justificar a questão da doutrina de alma, de inferno e de céu, você vai começar a bater em traves. E quando termina a história, Jesus deixa bem claro por que ele contou a história. Abraão, porém, lhe respondeu que a moral da história, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se as pessoas não leem a Bíblia, Moisés, Torá, profetas, o restante da lei, toda a lei.
Então, se não leem a Bíblia, Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E eu acho interessante que Jesus termina com a frase daqui, enfatizando a verdade da ressurreição. Vai ressuscitar. Se for vir alguém para conversar com algum vivo aí, o camarada tem que ressuscitar para conversar. E aí Jesus também está atacando aqui a questão dos saduceus. E outra informação teológica. Essa história era uma novela conhecida na época de Jesus, de origem egípcia. Jesus só troca os personagens e colocou nomes que era conhecido do judaísmo, Abraão e Lázaro, nomes judaicos ali. Mas a história toda é egípcia. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo, lá para você ver a origem dessa história aí que Jesus conta. Enfim, o objetivo da parábola do rico e do Lázaro não é ensinar sobre imortalidade ou mortalidade da alma. O objetivo da parábola do rico e do Lázaro é fazer uma exortação para que as pessoas estudem a palavra de Deus. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É isto. Da onde que vem esse dualismo aí? Esse dualismo, se você ver os outros vídeos que a gente apresentou durante a semana, que eu falei um pouco da cultura egípcia, vem para a cultura babilônica, tem o Império Assírio antes, vem para a cultura grega, cultura romana. Jesus está vivendo dentro da cultura romana, do Império Romano. Esse dualismo aí, principalmente na época de Jesus, vem dos gregos, passou para os romanos, e essa questão aí, eu coloquei essas 3 imagens aí para entender o seguinte. Essa primeira imagem da esquerda, que tem os cachorros, aí é o Cérbero. É um cachorro de 3 cabeças, que ficava na porta do Hades ali. Hades é esse camarada que está sentado aí. Então, quando a pessoa morria, ela ia para o Hades. Segundo a mitologia grega, tá? Os romanos também adquiriram isso aí, essa ideia. E os gregos puxaram dos persas, os persas do babilônicos, e assim vai para trás lá. Então, essa ideia da dicotomia de alma, a visão do grego com relação à morte, ela nunca foi positiva. Morrer era sempre mau negócio. Morrer, você ia para o Hades. E aí o que acontece? Lá no Hades, ele tomaria a decisão se mandaria você para o Campos Elíseos, que é a figura de cima, que é o paraíso. Por isso que tem aí o bairro em São Paulo, Campos Elíseos. Em outros lugares também aí do Brasil também tem. Rua Campos Elíseos, tal, que é o paraíso. Ou ele mandava a pessoa para o Tártaros, a alma, que é o inferno. O que aconteceu? Durante o desenvolvimento, quando a igreja vai para o Ocidente e tem contato com a filosofia grega, começa-se então a fazer um sincretismo de religião aí, dessa ideia, e é daí que surge até, por exemplo, a questão do purgatório. Purgatório substitui o Hades, onde a alma fica lá no purgatório, lá. Aí você faz missa de 7º dia, missa de tantos dias, tal, e aí a alma vai para o céu, vai para o inferno, tal. Então, essa ideia do purgatório é herdada aí do Hades. Então, essa dicotomia não aparece na Bíblia como doutrina. Ser vivente é igual pessoa, é igual alma. Por exemplo, Daniel capítulo 12, verso 1. Quando você vê lá Daniel capítulo 12, verso 1, fala que Miguel se levantará para defender os seus. Está falando da volta de Jesus Cristo. E aí diz no verso 2, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Percebe aí, ó? Eles estão dormindo no pó da terra, eles vão ressuscitar após a volta de Jesus, e uns vão para a vida eterna e outros vão para a vergonha e horror eterno. Quando Jesus vai falar a respeito de morte, em João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro, não é o mesmo Lázaro da historinha, tá? Esse é o Lázaro verdadeiro, de Maria e Marta, irmão de Maria e Marta.
Jesus fala assim nos versos 11 e 14 de João 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A visão da morte na Bíblia é paralela ao sono. No latim, cemitério significa dormitório. Cemiterium é dormitório. Quando você vai para Hebreus capítulo 9, versos 26 e 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 26 e 27, está falando da volta de Cristo, aqueles que estão aguardando para a salvação no sono da morte, que vão ser ressuscitados. Totalmente em paralelo com Ezequiel 18:4 e Daniel 12, verso 2. E aqui é um golpe também nas pessoas que acreditam nesse negócio de reencarnação. Porque a doutrina da reencarnação ensina que a pessoa morre, a alma dela vai para um éon, para um local, e aí depois de um período lá, num hospital no céu, ela volta encarnado, aí se ramifica, né? Ou volta encarnado na mesma descendência familiar, ou em outra pessoa. E ainda floreia um pouco mais dizendo o seguinte: se a pessoa foi um rico egoísta e não doou, então na próxima reencarnação vai vir como um pobre para sofrer necessidade, para sentir na pele. E a Bíblia está falando que morre uma vez só. Não tem esse negócio de ciclo de morte não, viu? Quem falou de ciclo de morte que não morre foi a serpente lá. Certamente você não vai morrer. Eu já não vou ler esse verso de novo, porque eu já comentei. Aos que aguardam para a salvação. Então, os mortos estão esperando Jesus voltar para que eles recebam a salvação. Estão aguardando a salvação. Então, nem os mortos em Cristo já não estão na glória lá. Está aguardando a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 a 15, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, qual que é o paralelo aqui, gente? É a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição de Cristo. Aí vem alguns ensinar que Jesus ressuscitou em espírito. Pelo amor, né? Jesus ficou 40 dias e 40 noites caminhando com os discípulos aqui, comeu peixe junto com eles, virou para Tomé lá e falou: ó, encosta aqui, ó. Vê as marcas aqui na minha mão, vê aqui no meu lado, eu sou de carne e osso. Jesus ressuscitou, não em espírito, mas de carne e osso. Então é o paralelo da ressurreição em carne e osso. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está enfatizando aqui a questão de dormir e ressuscitar. Só que sabe o que é engraçado? Aí o povo pega ali aquela palavrinha, o verbo trará. Não, está escrito ali que Jesus trará em sua companhia os que dormem, quando ele está voltando. Mas para não deixar dúvida, tem que continuar lendo o texto, porque Paulo, inspirado pelo Espírito, ele falou, tem que escrever mais, né? Porquanto o Senhor mesmo, porquanto é ligação, viu? Está explicando o que disse antes. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, eu falei sobre a trombeta ontem, a última trombeta do juízo, Yom Kippur, novo céu, nova criação, tem que mudar tudo. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro. Depois nós, os vivos, veja a comparação que Paulo está fazendo aí, só tem vida nessa história aí. Era um estado de destruição, de morte,
Então ressuscita para se encontrar com quem? Para quem já está vivo. Está vivo aonde? Aqui na terra. Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, de novo aí, ó, estaremos ressurretos e os vivos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. E Apocalipse capítulo 12, 7 e 9. Sabe por quê? Porque alguém pode estar pensando nessa hora aí. Mas, pastor, eu já vi a loira do banheiro lá, na escola. Eu já vi o homem da camiseta listrada de vermelho e branco no meio da rodovia lá. E eu tive que desviar dele. O que é isso aí? O que é essa comunicação de espíritos? Não, mas eu já vi meu avô, já vi minha avó, já conversei com meu tataravô, ele sabia coisas, particularidades minhas, segredos que só eu sabia. Então, Apocalipse 12, 7 e 9 vem falando o que é isso aí. Essas manifestações espirituais, de espíritos. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Veja, ele não está lá no inferno, lá num local profundo lá. Ele está na terra. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quantos por cento dos anjos? No próprio capítulo 12, nos versos anteriores, diz ali, 1/3. A cauda dele arrastou 1/3 dos anjos. Cauda é mentira, viu? Por isso que a gente está falando aqui da maior mentira da história. A cauda dele, a mentira dele, arrastou a 1/3 dos anjos para cá. E aí, 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aí vem um camarada aí, durante anos, que diz que estava conversando com um outro lá chamado André Luiz. E escreveu vários livros que ele dialogava com André Luiz, que é um ser iluminado que veio aqui para iluminar a Terra, tal, com a sabedoria dele. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Perceba o que Paulo está dizendo aí, viu? Que esses espíritos, eles não vão aparecer de maneira horrenda, fantasma, para assustar. Eles vão se transformar em luz e vão ser ministros de justiça. Vai falar coisa boa para enganar as pessoas. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E olha, eu não quero assim magoar e nem ofender ninguém, mas você vai ter que concordar. Geralmente a pessoa ela cai na questão de doutrina de espíritos por dois motivos, basicamente, pelo conhecimento que eu tenho de conversar com pessoas. Primeiro, a pessoa tem a cobiça, ou seja, ela tem um desejo muito forte de superar o luto da perca de um ente familiar. Então, para ela superar esse luto, ela vai lá em reuniões para ver se consegue falar com o ente que morreu. Então, o problema é esse luto, que não supera e vai lá buscar conversar com o morto. Segundo ponto, vamos fazer um trabalhinho para os espíritos ali para me abençoar.
para abençoar minha vida, para me dar um emprego, para eu ter fama, ter dinheiro, tal. Então, as cobiças da paixão que faz com que o engano prospere. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias. Eu terminei aqui, hoje eu terminei cedo. Devemos adorar a Deus, porque Ele é o Criador, Juiz e Salvador. É Deus de vivos e não de mortos. Raciocina comigo. Se você acredita em alma, então você está acreditando que quando você morre, você está então entrando num segundo plano de morte eterna, um estado de morte eterna. Então a morte venceu. A morte venceu. Porque ninguém em sã consciência vai acreditar que Adão e Eva foram criados antes do pecado em espírito. Eles não eram seres espirituais, eles eram seres carnais. A multiplicação foi dado como bênção, a alimentação, o domínio da terra. Então Deus é Deus de vivo. Quando ele se apresenta para as pessoas, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus Cristo mesmo falou nos evangelhos isso, que quando Deus falava, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra que Deus é Deus de vivo, não é Deus de gente morta. Deus, ele veio aqui aniquilar a morte, destruir a morte. Então, quando a gente morre, a gente vai para o cemitério, para o dormitório. Essa é a primeira morte, a Bíblia diz. Quando Jesus Cristo voltar, vai então haver a ressurreição. Primeiro daqueles que dormiram em Cristo, 1000 anos depois, Apocalipse 20, a ressurreição daqueles que morreram em estado de rebeldia ou de descrença, que não aceitaram Jesus como Salvador. E depois que Jesus Cristo voltar, na segunda vez, depois dos 1000 anos, eu quero ler aqui para você, que eu não coloquei na tela. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, eu termino com esse verso. Apocalipse capítulo 20, verso 9, que é uma continuação lá daqueles 3 espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, a fim de reunir para a peleja final. Aí, nessa reunião da peleja final, que é conhecido popularmente como Armagedon, diz assim, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí eu desafio você a fazer uma pesquisinha nessa palavrinha aí, consumiu. Aqui, consumiu é aniquilou, destruiu totalmente, pôs ponto final. Não tem alma penada, não tem inferno eterno, é aniquilação total. Tá no grego, a tradução tá boa, consumiu, mas tem outras versões que diz devorou, que é o que está no grego. Devorou, aniquilou, consumiu, acabou. Deus vem para resolver o problema, gente. Qual que é a maior mentira da história aí? Quando Satanás fala para Adão e Eva lá, para Eva principalmente, né? Direto para Eva no relato. É certo que vocês não vão morrer? Satanás está colocando algumas coisas aí em jogo. Primeiro, o caráter de Deus, onde ele diz que o salário do pecado é a morte e ponto final. Então Deus é um mentiroso. Não tem morte. Segundo, se desenvolveu ao longo, baseado nessa mentira, se desenvolveu ao longo da história a ideia de inferno eterno. Quando você coloca a ideia de inferno eterno, você também transtorna o caráter de Deus, que é o objetivo maior de Satanás. Porque como é que pode ser um Deus clemente e misericordioso, que não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11,
Assim diz o Senhor Deus, voltai-vos, Israel, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Deus não tem prazer na morte das pessoas. Como é que Deus criou um local onde as pessoas vão sofrer eternamente lá? Que tipo de pai é esse que mesmo seu filho rebelde deixa sofrendo eternamente num fogo eterno? Nenhum pai, nenhuma mãe na terra, em sã consciência, faria isso com um filho, por mais rebelde que ele seja. Pode até desejar a morte, expulsar de casa, tal. Mas se você tivesse poder para colocar a pessoa queimando eternamente, você ciente disso, que tipo de pai e mãe é esse? Então transtorna o caráter de Deus essa ideia de inferno eterno. E terceiro ponto, e o mais perigoso de todos, a ideia de segunda chance. Se você não for muito bem aqui na sua existência, fica de boa, você vai ter uma outra chance aí. Seja em processo de reencarnação, ou seja no purgatório lá, se os seus familiares fizerem alguns sacrifícios aqui, missa, tal, aí a sua alma tem chance lá de ir para um local melhor. Não tem segunda chance. A nossa vida é essa, é agora, e temos que viver dentro da palavra de Deus. A maior mentira do mundo e da história desse planeta é com relação ao estado do ser humano na morte. E o estado do ser humano na morte é morte e ponto final. Quando Jesus Cristo voltar, e ele está muito próximo de voltar, em breve ele vai voltar. Ele vai ressuscitar os seus amados que estiverem dormindo no pó da terra e vai transformar a nós. E estaremos eternamente com ele. Lembre-se que Zacarias 14 diz que estaremos eternamente com ele, mas não lá no céu. Estaremos por um período lá. Zacarias 14 diz que desce. Apocalipse 21 também fala da cidade santa descendo. E Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra aqui, onde viveremos eternamente com ele. Você já está avisado. O último grande engano que Satanás vai fazer é levantar demônios transfigurados em pessoas ou famosas ou pessoas íntimas de conhecimento seu para falar que esse negócio de alma que existe, que esse negócio de céu e inferno existe e que você precisa se arrepender e tal. Esse é a maior mentira que ele vem falando desde a época do Éden. Morte não existe. Existe somente uma mudança de plano. Você sai desse plano aqui e vai para outro plano lá. Assim ele ensinou para os egípcios, assim ele ensinou para pessoas antes lá dos egípcios e veio dentro da história. Não acredite nisso aí. Devemos adorar a Deus porque ele é o Criador, juiz e salvador. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não ficou lá na tumba. E ele ressuscitou em carne e osso. Subiu em carne e osso e voltará em carne e osso. Logicamente, que em glória, revestido de glória e todo poder. Mas ele ressuscitou em carne e osso. Ele é o segundo Adão, a Bíblia diz. E onde Adão pecou, ele venceu. Ele é o segundo Adão. Que você guarde isso no seu coração, ensine as pessoas sobre isso, porque essa é a maior mentira do mundo, do universo, da história. Deus abençoe e guarde vocês. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti pelo findar desta semana de oração, pela Tua palavra profética, revelada em Daniel, em Apocalipse, em outros trechos também. Pedimos que o Senhor constantemente nos conceda sabedoria para compreendermos cada dia mais, poder para colocá-la em prática e também para ensinar as pessoas, Pai, segundo a Tua vontade.
Perdoa as nossas fraquezas e falhas, dá-nos uma semana em Tua companhia, sob Tua proteção e sob Tua presença na pessoa do Espírito. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau.